queria esclarecer aqui para ver se eu entendi bem. A impressão que eu tenho é que o deputado Capitão Augusto fala de um adolescente e a deputada Érica Cocai fala de outro. O senhor, deputado, fala do adolescente violento, o adolescente que mata em série, como o caso do que vitimou a Liana Frienebach e o Felipe Café, em São Paulo. E a senhora, deputada Érica Cocai, fala do adolescente que comete infrações que não colocam a vida em risco, que fazem atentados ao patrimônio. Eu estou falando o seguinte, que os adolescentes entram na vida infracional na medida de 85% por crime contra o patrimônio. Por crime contra o patrimônio. Então, nós estamos falando do total de adolescentes que cometeram atentados à vida. Estou falando por volta de 8%. Isso foi uma redução drástica. Nós tínhamos, eu estou falando de uma minoria. Ele está falando de uma minoria. Então, mas eu queria perguntar para a senhora, para essa minoria que há casos, a senhora falou da espetacularização. Sim, normalmente há estudos que mostram que sempre que há um caso explorado pela mídia, um caso que choca a sociedade, como da Liana Frienebach e do Felipe Café, como outro aqui em Goiás, que menores também executaram, choca a sociedade, a mídia divulga em excesso e novas medidas são apresentadas ao Congresso. Esses adolescentes, eles devem ser submetidos à mesma legislação a qual são submetidos a maioria dos adolescentes que não colocam a vida em risco? Não, eles não são. Veja bem, nós temos 6 medidas socioeducativas, 6 medidas, que atingem os adolescentes a partir dos 12 anos. De todos os países investigados, apenas 17% tem uma maioridade penal, digamos assim, abaixo dos 18 anos. E alguns países, como os Estados Unidos, que reduziu a maioridade penal, jogou o adolescente na prisão, porque é isso, jogou o adolescente na prisão, está revendo essa posição, porque houve um recrudescimento da violência. Então isso não tem sido, jogado na prisão, não tem sido uma solução para eliminar a violência. Dizer que esse adolescente tem que ser segregado, se o adolescente cometeu uma infração que atente contra a vida ou que levou a óbito, ele é segregado sim. E é segregado em condições diferenciadas, inclusive, porque ele espera a sentença em restrição de liberdade. Ele tem a internação provisória. Você falou que são poucos os casos que são elucidados, mas os casos que são elucidados, destes casos que são elucidados, nós estamos medindo por ele. Esses casos que são elucidados, eles não são elucidados envolvendo adulto e também envolvendo adolescente, digamos assim. Mas, de toda sorte, esses casos que são elucidados, eles são uma amostragem para que nós possamos provar que não são os adolescentes que provocam a violência. O que me assusta é o seguinte, primeiro dizer que não há segregação. Há segregação sim, eles ficam em restrição de liberdade. O segundo é que há duas pernas nesse processo. Um deles é para responsabilizar. Esse adolescente precisa ser responsabilizado pelo que fez. E ele é responsabilizado a partir dos 12 anos, podendo ficar inclusive em privação de liberdade. O segundo é que possibilite que ele possa ressignificar a sua vida e interromper a trajetória infracional. Aí eu vou dizer, sistema prisional, a reincidência é mais de 70%. Até porque os presídios têm se transformado em escolas de crime segundo o senso comum. E medidas socioeducativas, nós temos, por exemplo, casos de medidas em meio aberto, que a reintegração harmoniosa à sociedade é de 98%. É menos de 20% a reincidência dos adolescentes que estão internados. E aqueles que atentaram contra a vida representam 8%. 8%. Então, é uma minoria. Porque aí eu vou dizer que eu vou resolver todos os problemas da sociedade apenas recrudescendo as medidas, aumentando o tempo de internação. Você fala, mas 3 anos é pouco. 3 anos, se fosse pouco, nós não teríamos esse nível de reintegração harmoniosa à sociedade. Se fosse pouco. Segundo, que 3 anos não é um número aleatório. 3 anos é em função de uma série de estudos que é o tempo necessário para que você possa fazer essa reintegração. Mas o adolescente, ele pode ficar até 9 anos em cumprimento de medida e não apenas em 3 anos. Se ele praticar a infração com 12 anos. Com outras medidas. Porque se ele praticar a infração com 17, outras medidas. Aí você fala, não, mas 3 anos, porque o projeto do governador Alckmin, ele propõe aumentar para 8 anos, não é? Que eu não sei por quê. Por que 8 anos, não é? Talvez porque com 12 anos ele pode ficar até 9 anos, então para igualar o de 17...
Pode ser, mas aí fica 8 anos. Eu não sei por quê, porque o projeto não explica por que 8 anos. Mas eu digo o seguinte, sabe o que é 8 anos de restrição de liberdade? Isso equivale a uma pessoa que foi condenada por homicídio, um adulto, a 48 anos. Porque com um sexto, não sendo hediondo, com um sexto ele pode estar em liberdade. O que significa 3 anos para um adolescente não é a mesma coisa de 3 anos para um adulto. Eu diria o seguinte, nós não estamos aqui discutindo, mas ele sabe o que faz ou não sabe o que faz. A discussão não é essa. É que a adolescência é uma fase específica da vida. É uma fase em onde a pessoa está em desenvolvimento, tanto a infância quanto a adolescente. Então, portanto, eu diria o seguinte, ao invés de nós termos essas cortinas de fumaça para dizer, vamos recrudescer, vamos aumentar para 8, vamos jogar na prisão, que a sociedade sabe que não recupera, vamos deixar de agir com a vingança. Porque eu entendo que as pessoas possam ter sentimento de vingança. O Estado, se tiver sentimento de vingança, ele deixa de ser democrático e de direito. Vamos, então, fazer com que haja a obrigatoriedade dos gestores de efetivarem políticas públicas. Obrigada, deputada Érica Cocai. O senhor acredita, deputado Capitão Augusto, que o parlamento está sendo movido por vingança? A redução da maioridade seria uma medida vingativa, e a segregação seria uma medida vingativa. O senhor concorda que isso seria o Estado sendo vingativo com os adolescentes? Eu tenho 25 anos de polícia trabalhando efetivamente, diretamente no policiamento. Então, nós temos um ECA, que é uma ilha da fantasia. E completa 25 anos também agora. Completamente destoado da realidade. Ele não pune, ele não funciona. Não é por acaso que a sensação de impunidade impera no Brasil. É o ECA que não pune, é o Estatuto que não pune, ou é o Estado que não utiliza o ECA corretamente? Também, os dois. Mas o ECA também é benevolente. Por isso que reina essa impunidade de falar que o menor pode tudo. E realmente pode. Hoje o menor pode tudo. O menor tem licença para matar no Brasil. Pega os homicídios que os menores cometeram, vê ele com maior de idade, vê se ele tem alguma condenação na ficha dele. Ficha limpa. Como nós, como cidadão, como adolescente do bem, que estudou, trabalhou, filho digno, um cara do bem na sociedade. Então o ECA realmente ele não funciona. É a impunidade implantada. Isso aí é para as pessoas que estão completamente distantes da realidade do policiamento. Não é por acaso, não é apenas 87%, deu Datafolha. O IBOP deu 92% da população aprova e quer a redução da maioridade penal. Nós estamos falando de 18 anos que foi implantado lá em 1940. Lá o entendimento, o autoentendimento da pessoa era um, hoje é outro. Falar que um adolescente de 16, 17 anos não tem a plena consciência de que não pode matar, não pode estuprar, não pode esquartejar, não pode sequestrar, pelo amor de Deus, gente. O que nós estamos falando é que a vítima ela tem o direito. Aí poderia até entrar numa parte da vingança, mas não é vingança, é um direito. A vítima e os familiares da vítima, ela tem o direito de ver seu algoz atrás das grades. Para que não cometa novos crimes, para que novas famílias não sejam prejudicadas, não sejam punidas. E o que se propõe aqui? Eu pergunto para os que defendem a não redução da maioridade. Faz com que os menores que praticaram homicídio, sequestro, estupro, crimes hediondos, deixa solto, porque o ECA ele não retira da sociedade. O ECA ele é bastante benevolente, extremamente benevolente. Por isso que impera no Brasil a sensação de impunidade, principalmente dos menores. Não é por acaso, é porque na prática, na realidade, na linha de frente, ocorre isso de fato e de verdade. De verdade, o ECA está totalmente distorcido, destoado da sociedade. Então nós precisamos realmente adequar. O que nós estamos propondo aqui, realmente, a questão da redução da maioridade penal, é preservar vidas, preservar o cidadão de bem. Nós temos o direito de brigar pelo cidadão de bem.